vou expor esse cara, comecei a achar outras pessoas do golpe. Peraí, rapidinho nessa parte, porque eu vejo muito, eu quero até perguntar pra quem tá entrando agora, o Thomas, ele é advogado, ele tá aqui pra responder, né? Ele tá ferrado, ele sabe que tá aqui, tá ferrado, foi a pergunta. Vamos lá. É pra não me deixar ser presa. Isso, pra não deixar nós todos sermos presos aqui hoje. Thomas, esse negócio de grupo hoje em dia eu vejo com perigo, porque às vezes eu interpretei que o Maurício me deu um golpe, eu vou lá e vou meter ele no grupo e falo que o Maurício é o maior pequeno de todo mundo. Até quando eu posso, não é poder, porque é um país livre, a gente faz o que a gente pode, mas eu devo e não devo fazer expor alguém e acusar sem ser um advogado ou sem saber legalmente se eu estou sendo enganado? Se você está com um advogado, pergunta para o advogado se você deve estar falando nas redes sociais, porque tudo que você está falando vai ser usado contra você numa eventual ação, tá? Em questão não, isso é difamação, não pode falar para alguém, a defesa da difamação é a verdade, tá? Então o que ela está falando, se ela está expondo alguém, se alguém tomou um golpe e realmente é verdade, não é difamação aqui, tá? Porque você tem a defesa. Mas em questão a quando você deve falar ou expor, cada um, cliente meu, eu falo, não vamos fazer nada até estar com a ação já armada, e muitas vezes quando a ação está rolando, não vou falar nada sobre a ação, deixa rolar, para não ter uma interferência ou uma interpretação errada no aspecto legal com o juiz ou alguma coisa do tipo. Mas você pode falar o que você quiser, o país é livre, como você falou. Mas eu acho que é interessante, em muitos casos, você usar as redes sociais como um passo anterior a você entrar com um procedimento legal. Porque se você expõe determinada loja, eu já vi várias vezes, isso no âmbito de carros, a loja foi exposta, aí o cara fala, não, peraí, então vamos resolver isso aqui, tira os posts e a gente vai resolver. E não passou para a área legal e o caso foi resolvido. Então, talvez isso seja benéfico. O Maurício está falando a opinião dele, não está falando legalmente. Eu acho que é uma questão prática, tá? Porque se na praticidade vai resolver um post, por que não? Vamos lá, faz o post. Mas para chegar no ponto que ela tá, de um golpe nível, talvez ver se você vai querer entrar com uma ação contra ele, se não, faz o post que você quiser. A gente passou por uma situação muito delicada bem recentemente, pela Carpoint já ser uma empresa há 18 anos no mercado, vendendo carro, muita gente nos conhece, fazendo amigos. Enfim, aí os posts, né, variados do Facebook, eu cheguei agora, preciso comprar um carro. Então, assim, claro que eu sempre tenho alguém falando, não, vai na Carpoint, vai na Carpoint, vai na Carpoint. Falaram aqui agora há pouco, um tal de Rodrigo falou, Carpoint nota 10. Valeu. E aí me veio esse rapaz, que já foi nosso cliente, e disse, não, na Carpoint não, porque lá é falou um palavrão. M, né? Cara, quando eu olhei aquilo, meu sangue. Imagina aqueles bravos. Isso era domingo. Eu tava em casa. Eu olhei pra pessoa, porque Fernando, eu tenho funcionários, mas eu tô na loja todos os dias, eu sei todos os meus clientes. Quando eu olhei a pessoa, eu falei, era cliente? Foi cliente? Foi cliente. Então, mas aí... A questão ele colocou disse que ele comprou um carro, que o carro quebrou, que eu não dei assessoria, porque eu não tinha mecânico. Tudo que a gente não faz, ele falou que eu fazia, para colocar a nossa reputação lá embaixo. Só que esse cara, ele por muitíssimo pouco tempo, eu não chamei o DCF para ele. Porque ou ele era mentalmente drogado, mentalmente tomando medicação para mental, ou se ele realmente era drogado, ele tinha uns bebês pequenininhos e ele estava vivendo dentro do carro. Ele ia lá para a loja, porque eu acho que ele não tinha o que fazer, para as criancinhas ficarem brincando na área. As crianças com crianças. Exactly. Uau. Tinha bebê, a fralda, eu queria... Enfim, a gente não conseguia ficar perto. A situação não foi assim. A conclusão, eu tomei o carro dessa pessoa porque não tinha condições de manter esse relacionamento. Não, porque não pagou. Porque ele não pagou. Ele não pagou, sim. Peraí, tomou porque ele não pagou. Tá, mas eu não posso falar isso. Eu não pude falar isso no post dele. Eu não, né? Porque assim, eu tenho. Poderia, mas. Ele falou assim, poxa, mas por que a gente não fala? Eu falei, cara, eu não vou me baixar nesse escalão aí. Não, mas pelo menos dizer que assim, ele perdeu o carro porque não pagou. Mas a gente falou, não vamos entrar nesse mérito. Deixa quieto, quem me conhece, me conhece. Mas enfim, as redes sociais, elas são excelentes, eu acho que né, a gente está aqui para isso, para mostrar às pessoas, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas assim,
tem coisas que não dá para acreditar. Então você realmente, você ouve e vai buscar, né? Enfim, acabou de acontecer conosco. Detalhe, meu marido é advogado, então ele leu o meu post e ele mandou eu tirar algumas coisas. Ele falou, calma, pera que você tá tentando descobrindo um monte de coisa. A gente tava no início da nossa auto-investigação. E ele ponderou algumas coisas. Segunda coisa, o Maurício sabe, o grupo que ele me conhece tem algumas regras. Esse grupo não deixa colocar nome da loja, não deixa marcar algumas pessoas, então ele é filtrado. Se você coloca o nome de alguma coisa de um negócio lá, as meninas não aprovam, não deixam passar. Então o que eu fiz? Gente, quero contar uma história, aconteceu isso, isso e isso, queria que quem tem uma história parecida me chame pra conversar comigo, ou então se você acha que você sofreu um golpe pra essa pessoa também, me chama pra conversar comigo. Bombou meu Messenger. Todo mundo, meu Deus, será? Aí no privado. Mentira. Será que é a mesma loja? Eu falei, nome tal. Ah, é a mesma. Aí comecei a encontrar as pessoas com problema lá. Ou então a pessoa, não é a mesma, a minha é outra. Eu falei, meu Deus, mas a história é parecida? É igual. Aí um monte de gente, olha, isso aconteceu comigo, faz isso, faz aquilo. Bombou o meu Messenger quando eu fiz o post. Aí eu comecei, inclusive o Maurício apareceu, me ligou, falou isso, porque aí eu comecei, falei, vamos montar aqui um case. Porque ela tava assim, perdida. Totalmente. Aí eu fiz o post. Eu falei, o que eu faço primeiro agora? Porque ele sumiu, ele não vai me pagar. Esse carro não tá no meu nome, o título. Esses contratos que eu tenho, toda essa papelada toda, deve ser tudo falso. O dealer, o cara tomou. Eu falei, como é? Será que é normal? Será que na Flórida? Mas as respostas que você estava recebendo por mensagem era mais relacionada ao golpe do carro, que você falou um pouquinho, ou ao negócio que você estava tentando fazer com ele? Ao do carro. Tá. E muita gente com problema com esse dealer. Porque as pessoas compraram me chamavam... compraram carro e não ele. receberam. Aí foi um monte de coisa, tá? Teve gente que, no mesmo dealer, comprou carro, quebrou e não recebeu, comprou carro e a polícia foi lá tomar, comprou carro, um outro cara apareceu e falou, não, esse carro é meu e o cara tá vendendo. Aí... Tudo. E gente desse mesmo golpe que eu tô. Aí o que aconteceu? Então o que a gente descobriu dessa história? Uma pessoa vendeu uma locadora de carros para o Rodrigo, no dealer. Então ele falou, não quero mais a locadora, você quer comprar? Eu tenho essa locadora e 15 carros inclusos. Rodrigo foi lá, comprou, colocou todos os carros no nome dele, incluso esse meu, que ele me deu. Por isso que quando eu fui ao DMV, o carro tava no nome dele mesmo, porque ele foi, comprou e passou pro nome dele. É porque os carros da Carpoint não estão nos nomes da Carpoint registrado, ele só tá no título. Porque a gente não registra o carro ele só tá em transição. Pois é. Mas no caso dele, ele tava registrado. Ele tava. E ele fez por quê? Ele não pagou. Esse rapaz também. Mas o carro registrado não tem que ter a placa? Não é o registration, não é a placa? Sim, ele registrou. Então, aí eu descobri, o meu carro tinha placa. Sim. É aí que a gente pega um dos crimes do Rodrigo. Porque ele me deu uma temporária, sendo que o carro, como era de locadora, já tinha placa. Não, é assim, ó. Ele teve que registrar porque ele não tem uma licença de dealer. Isso. Porque quem tem uma licença... Nós temos a licença de dealer, então eu não preciso registrar. Eu tenho uma placa que cabe em todos os meus carros. É. Exato. Entendeu? Eu faço transação de wholesale, que é o atacado, né? Então, no caso, porque ele não tinha licença, para ele ter certeza que o bem era dele, ele teve que registrar um a um. E aí criou, sim, um título e a placa. Exato.